TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, sábado 23 de maio e eu estou aqui de volta em mais uma Semana Ilustrada, onde eu trago para você as principais reportagens da semana. Veja os nossos destaques. Queijo Minas é fonte de renda para mais de 30 mil famílias. A luta contra a pedofilia. Campanha de vacinação contra o sarampo é direcionada para adultos entre 20 e 49 anos. E também o editorial Raio X com Lavínia Drummond. A Caixa Econômica Federal começou a pagar esta semana a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa. O calendário está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa Bolsa Família através do número de inscrição social. Hoje receberam cujo final é 1, amanhã com final número 2 e assim sucessivamente, exceto no final de semana. O zero será pago no dia 29 de maio. Para as demais pessoas, o pagamento continuará sendo de acordo com o mês de nascimento. Já na próxima quarta-feira, dia 20, começa o crédito nas contas sociais digitais da Caixa para as pessoas que não estão no grupo do Bolsa Família. De acordo com o calendário, nascidos em janeiro e fevereiro recebem no dia 20, março e abril 21, maio e junho no dia 22, julho e agosto no dia 23 de maio, setembro e outubro 25 e novembro e dezembro no dia 26. O calendário para saques da segunda parcela terá início no dia 30 de maio. No sábado, para nascidos em janeiro, no dia 1º de junho, os saques serão permitidos para quem nasceu em fevereiro, seguindo nessa ordem até o dia 13 de junho para os nascidos em dezembro, ressaltando que no dia 7 de junho, domingo, não haverá saques. O que também começou esta semana foi a nova fase da campanha de vacinação. O foco agora é direcionado para professores e adultos em todo o estado. No cronograma, há também dias e horários para os profissionais e demais públicos na zona rural. Esta é a última etapa da campanha nacional de vacinação, onde foram incluídos no público-alvo os professores das escolas públicas e privadas, além dos adultos de 55 a 59 anos de idade. Esse público está sendo vacinado exclusivamente na Escola Municipal Dom Pichote, com entrada pela Rua Samuel Magalhães, quase esquina com a Luiz Colombo, no horário de atendimento de 8 da manhã às 4 da tarde. Para ter acesso à vacina contra o H1N1, é necessário que os educadores apresentem olerites e adultos a documentação que comprove a idade. Não haverá distribuição de senhas e a recomendação é para que todos usem máscaras e evitem aglomerações no local, uma vez que há vacina para todos. As gestantes e puérperas continuam também podendo vacinar no Centro de Atendimento à Mulher. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e de 13 às 16 horas. A população da área rural também vai receber a vacina contra a gripe influenza. Uma equipe do setor de imunização estará nas escolas de cada comunidade entre os dias 25 a 29 de maio, sempre de 8 às 11 horas, onde poderão vacinar todos os grupos prioritários, ou seja, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, motoristas do transporte coletivo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias, pessoas com deficiência, professores e adultos de 55 a 59 anos de idade. Na oportunidade, a vacina triviral também será oferecida para a população local com idade entre 20 a 49 anos. Confira os dias e locais de vacinação no setor rural. Dia 25 no Itaipu, terça-feira no Mourão Rachado, dia 27 de maio, quarta-feira no Bosque dos Ipês, dia 28 na Usina Tamanduá e dia 29, sexta-feira, na Boca da Mata. E o mês de maio ainda nos lembra que, infelizmente, ainda temos que combater o mal que atinge muitas crianças e adolescentes, bem como muitos familiares.
o abuso e a exploração sexual. Esta é uma luta que se faz necessária e precisa contar com a participação de toda a sociedade. É preciso intensificar a prevenção. O crime é o ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer o desejo sexual, jogo ou relação, qualquer forma de exploração sexual de criança e de adolescente, incentiva a prostituição, a escravidão sexual, ao turismo sexual e a pornografia infantil, ou mesmo ação de natureza erótica destinada a buscar o prazer com uma criança ou um adolescente. E na maioria das vezes a vítima é obrigada a se calar, geralmente por medo das ameaças feitas pelo abusador. Também existe a situação em que o abusador faz a criança se sentir culpada e assim ela não denuncia por vergonha. Outra situação que ocorre é quando a família fica sabendo e tem medo de denunciar, pensando que algo de pior possa acontecer, ou ainda quando é ameaçada ou se torna conivente com a situação. O explorador pode ter qualquer idade, sem necessariamente apresentar quadro clínico-psiquiátrico anormal. Em geral, são pessoas de diferentes níveis educacionais, sociais e econômicos, e, na maioria das vezes, um familiar ou um amigo próximo, de confiança e do convívio social, sendo homem ou mulher. Algumas medidas podem auxiliar na prevenção deste tipo de crime. A primeira delas é a total atenção e cuidado com a criança e o adolescente, saber sempre onde e com quem estão, ensiná-los a não aceitarem convites, dinheiro, comida e favores de estranhos, conhecer os amigos, principalmente os mais velhos, supervisionar o uso da internet, entre outros. No caso de descoberta de um caso na família, o importante é não criticar ou duvidar que a criança ou adolescente estejam falando a verdade, incentivar que relatem o ocorrido, denunciar imediatamente e procurar a ajuda de um profissional, além de esclarecer que a culpa nunca é da vítima. No ano 2000, foi criado um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que consolida o processo no qual foram definidos, por meios de consensos entre diferentes setores e segmentos, as diretrizes gerais para uma política pública de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. Estruturado em 6 eixos: análise de situação, mobilização e articulação, defesa e responsabilização, atendimento, prevenção e protagonismo, o documento tornou-se referência para a sociedade civil organizada, para as 3 instâncias do Poder Federativo brasileiro. Desde então, uma série de ações de prevenção e combate vem sendo realizada em todo o país. Em Minas Gerais, os dados apresentaram queda nos registros de exploração sexual. Os números referem-se a diversos crimes praticados em todo o estado contra crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. O levantamento foi realizado referente aos anos de 2018 e 2019 e de janeiro a abril de 2020. Apesar da queda, não deixam de retratar uma triste realidade. Por dia, 17 crianças e adolescentes sofreram algum tipo de abuso este ano. Em 2018, foram 22 vítimas diárias. Em 2019, 23. O único crime que apresentou aumento entre os anos de 2019 e 2020 foi o de importunação sexual. Ao todo, ele subiu de 217 registros em 2019 para 331 em 2020. As meninas são a maioria das vítimas, com 84,48%. Destas, quase 40% são crianças entre 0 e 11 anos. De acordo com as autoridades, outra questão que causa preocupação com a redução é que pode estar relacionada com o distanciamento social e estar diante de subnotificações, pois a maioria das denúncias surge a partir das escolas e da comunidade. Mesmo em meio à pandemia, uma série de ações será aplicada pelo governo estadual para orientar e prevenir o crime. Hoje, em um bate-papo virtual, a doutora Ana Flávia Ferreira de Almeida, psicóloga da Vara, especializada em crimes contra criança e adolescente, explicou que, infelizmente, qualquer família, independente de classe social ou etnia, está sujeita a passar por este tipo de situação. Todos nós precisamos estar atentos às nossas crianças. Todos nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. E aí, outra parte de vocês pode dizer: não, mas que loucura! Isso é uma besteira, porque isso só acontece em famílias completamente desestruturadas. Engano.
Engano de quem pensa isso. A violência sexual contra crianças e adolescentes não acontece só em famílias desestruturadas. Aquelas famílias ditas, famílias muito bem organizadas, famílias muito bem estruturadas, de repente, nos apresentam crianças, adolescentes, vítimas de violência sexual. Em Araxá, só na semana passada, 2 homens foram presos acusados deste tipo de crime. Nessa última semana, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Regional de Araxá, cumpriu 2 mandados de prisão em desfavor de 2 autores de estupro de vulnerável contra crianças, por meio de atos libidinosos. Inclusive, uma delas foi constatada a conjunção carnal. Os 2 foram presos preventivamente e encaminhados para a cidade de Sacramento, de acordo com a distribuição do presídio, e estão à disposição da Justiça. Independente de falar sobre os casos em si, ou citar nomes ou especificações, o importante principalmente nesse período de quarentena, estar observando as crianças e as adolescentes, observando os sinais de violência, os sinais de que a criança possa estar sofrendo algum abuso. Às vezes a criança fica mais retraída ou apresenta algum sinal no órgão genital, no vermelhidão. Então, as famílias estarem de olho. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento à violência contra a criança. E a gente está aqui na delegacia para poder atender esses casos, as denúncias, inclusive anônimas. Pode ser um vizinho, pode ser um parente que sabe que uma criança está sofrendo, pode procurar a delegacia, pode ligar, pode vir aqui e fazer a denúncia. Voluntários do Instituto Doutores Palhaços realizaram uma ação de conscientização no calçadão, na rua Presidente Olegário Maciel. Eles instruíram a população quanto ao uso consciente de máscaras e álcool em gel. Bom humor para instruir. Essa foi a proposta adotada pela turma que caracterizou para distribuir os itens que receberam. 100 equipamentos de proteção individual feitos em tecido de algodão, nas medidas corretas para cobrir totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais, disponibilizados gratuitamente a quem passou pelo calçadão e não tinha uma máscara. Eles receberam a doação de um empresário do ramo de lingerie do estado de Goiás. Ao todo, são 400 máscaras. As demais vão beneficiar araxaenses que trabalham com pessoas carentes. Outro produto usado para proteção é o álcool em gel, que os integrantes do Instituto Doutores Palhaços receberam da mineradora Mosaic e que foram distribuídos para a população. Cada um dos 200 frascos contém 500 ml do produto, na versão indicada para eliminar o vírus, 70%. O uso de máscara é obrigatório para a circulação de pessoas, considerada item de proteção eficaz no combate à disseminação ao novo coronavírus. No próximo bloco, a produção de queijo Minas durante a pandemia. E ainda hoje você vai ver o editorial Raio-X com a Lavínia Drummond. Semana Ilustrada volta daqui a pouco. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal, impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias
SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. O mapa demonstrativo detalhou em quais bairros de Araxá residem pacientes que contraíram o coronavírus. No mapeamento elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, constam os casos da Covid-19 de síndromes gripais registradas no município de Araxá entre os dias 20 de março e 15 de maio, a última sexta-feira. Pelo gráfico, consta confirmações em moradores dos bairros Aeroporto, Novo Pão de Açúcar, Salomão Drummond e Jardim Europa, na Zona Norte, além do Amazonas, Alvorada, Boa Vista, João Ribeiro, Santo Antônio e Vila Estância, na região leste e ainda no centro. Pacientes com a síndrome gripal, que até o boletim oficial do município de 15 de maio continha 621 pessoas, estão representados pelos pontos azuis do mapa. A maioria está na região norte da cidade, como Nurciano Lemos, Pão de Açúcar e Tiradentes. Na sequência, a área oeste, nos bairros São Geraldo, Boa Vista, Novo São Geraldo e Leblon. Número considerável na região central de Araxá e nos bairros Fertiza, João Ribeiro e Silvéria, na ala sul da cidade. E agora vamos falar de empreendedorismo e iguaria mineira. O queijo Minas artesanal é fonte de renda para mais de 30 mil famílias. A atividade tradicional em todo o estado é desenvolvida em mais de 600 municípios, incluindo Araxá. Iguaria, reconhecida internacionalmente, é um dos principais símbolos da gastronomia mineira e patrimônio cultural imaterial brasileiro, reconhecido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A fabricação do produto está espalhada por pelo menos 600 municípios do estado e é fonte de renda e emprego para cerca de 30 mil famílias. Os polos estão em regiões como Araxá, compostos basicamente por leite cru, pingo, que é o soro que escorre durante a salga, coalho e sal. Os queijos são maturados em prateleira de madeira, sendo que cada propriedade, com os processos, climas e formas de prensagem, garante identidade ao produto, fazendo com que cada produção tenha aspecto e sabor específicos. O Dia dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, 16 de maio este ano, foi celebrado em pleno período de isolamento social causado pelo coronavírus. Período que impactou o segmento, sobretudo com as dificuldades logísticas, mas não desanimou produtores, que acreditam no potencial de crescimento no setor para os próximos anos. Apesar do período de dificuldades decorrente da pandemia, as ações e políticas públicas continuam sendo realizadas para que os produtores possam sair mais fortalecidos após a quarentena. A CEAPA e as vinculadas Emater, Epamig e IMA têm atuado para elaborar os atos normativos necessários para promover um ambiente favorável de regularização para o produto e empreendedor rural. Nós já estamos bem enquadrados com a exigência, que a nova legislação faz. A gente tem um interstício para cumprir, e até mesmo para pegar o certificado de isenção total de brucelose e tuberculose, para então fazer a solicitação do selo e estar recebendo e ter essa liberdade de trabalhar no Brasil inteiro. A fim de reduzir os riscos à saúde causados pelo aumento da exposição tóxica dos produtos de limpeza no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta à população. De acordo com o órgão, embora não haja informações que demonstrem o vínculo definitivo entre a exposição e os esforços de higienização e desinfecção para evitar a disseminação da Covid-19, parece haver uma associação temporal com o aumento do uso dos produtos. O documento orienta também sobre o uso e o armazenamento adequados dos chamados saneantes domissanitários, ou seja, os saneantes de uso domiciliar que contêm substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção.
A nota foi elaborada com base nos dados dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Para se ter uma ideia do crescimento dos casos de intoxicação, de janeiro a abril desse ano, eles receberam 1.540 registros de intoxicação devido a produtos de limpeza envolvendo adultos, um aumento equivalente a 23,3% comparando ao mesmo período de 2019 e de 33,68% com relação a 2018. No que se refere às crianças, foram registrados 1.940 casos, um aumento de 6,01% e de 2,7% em relação a 2019 e 2018, respectivamente. De acordo com a agência, os números mostram que os acidentes domésticos envolvendo exposição tóxica a substâncias químicas são mais frequentes com o público infantil. Portanto, há necessidade de dispensar mais cuidados com as crianças. Publicada esta semana uma nova portaria do diretor de Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Apesar da novidade, o Detran já aplica a regra na cidade. A Ciretran e posto de identificação seguem com atendimento remoto por telefone pelo número 34 3662 5799. WhatsApp 31 99831 2700. E-mail transito.araxá@policiacivil.mg.gov.br e o atendimento pessoal apenas com agendamento prévio das 12 às 18 horas. A portaria número 1032, de 18 de maio de 2020, dispõe sobre o retorno gradual e progressivo dos serviços prestados de maneira presencial, sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento relacionados à situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais e circunscrições regionais de trânsito da Polícia Civil Mineira. Considerando uma lei estadual, é obrigatório o uso de máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona. No âmbito do Detran MG e Ciretrans, adotando as seguintes medidas: restringir o trânsito de terceiros como acompanhantes e visitantes, orientando a todos os servidores e cidadãos a não permanecerem nas dependências sem necessidade, evitando a aglomeração de pessoas. Orientar todos os funcionários a higienizar as mãos sistematicamente e principalmente em razão do constante recebimento de documentos. Todas as atividades serão realizadas de acordo com a natureza e especialidade de cada setor, principalmente através de sistemas eletrônicos. Continuam suspensas as atividades presenciais, como os eventos, treinamentos e ações educativas em empresas, escolas ou outras instituições, e a realização de leilões em todo o estado. Casos que demandarem substituição do modelo de placas, a entrega do CRV ou CRLV ocorrerá em até 3 dias úteis. Quanto aos prazos para o registro de veículo, a que se refere o Código de Trânsito Brasileiro, e o prazo de validade das vistorias de identificação veicular, continuam interrompidos. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia lançou um canal para registro de denúncias trabalhistas no portal gov.br. Com a nova ferramenta, o trabalhador não terá que ir a uma das unidades de superintendências regionais do trabalho do Ministério da Economia para registrar uma reclamação. O objetivo é a redução de custos e melhora na gestão pública, e servidores que atuavam no atendimento presencial poderão ser deslocados para realizar outras atividades. O canal pode ser usado para denúncias, reclamações e registro de irregularidades trabalhistas. É preciso cadastrar o CPF e uma senha na área de acesso ao portal gov.br. Não é possível fazer denúncia anônima, mas os dados do denunciante são sigilosos e não serão divulgados no curso de uma possível fiscalização. O tempo estimado para realizar uma denúncia trabalhista é de cerca de 15 minutos. No caso de trabalho análogo ao escravo, não é exigida a identificação do denunciante no gov.br, mas a denúncia deve ser feita pelo sistema IP, disponível também no portal. No próximo bloco, a campanha de vacinação contra o sarampo e também o editorial Raio-X com a Lavínia Drummond. Eu volto já. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender
e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. E voltamos falando da reunião desta semana no plenário do Legislativo. Foi aprovada a subvenção para a União Estudantil de Araxá. A terceira reunião do mês de maio marcou o primeiro mês de retorno dos trabalhos no Legislativo. A mesa diretora esclareceu que o cronograma com as datas para apreciação e votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda está no prazo regimentar para ser apresentada. A fala de 7 parlamentares na tribuna continua sem a presença de público externo, respeitando as orientações dos órgãos estaduais e municipais de saúde para evitar aglomeração de pessoas. Bosco Júnior, do Avante, apontou em ofício encaminhado ao Ministério Público precariedade na infraestrutura dos serviços da primeira etapa concluída da duplicação da Avenida Ítalo Rossi, que liga a área urbana do município de Araxá à BR-262, concluída no primeiro semestre de 2019. Utilizando dos 15 minutos do tempo regimentar, o vereador José dos Reis de Paula, do Partido dos Trabalhadores, apontou questões como a substituição de lâmpadas queimadas na cidade, motivo de várias reclamações que ele tem recebido, e solicitou investimento em equipe técnica para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Um projeto de lei foi aprovado, proposição de autoria do Poder Executivo, que autoriza a administração municipal a celebrar termo de fomento com a União Estudantil de Araxá, UEA, com subvenção social no valor de R$30 mil para manutenção da entidade. O parlamentar José Valdez da Silva, do PROS, falou sobre a necessidade de a classe política reduzir as despesas, cortando na própria carne, em razão da queda da receita prevista para o próximo ano, causada pela crise do coronavírus. Rafael Rios, do Cidadania, cobrou investimentos para enfrentamento ao Covid, a apresentação de dados sobre a situação da dengue no município e fez um pedido às unidades de saúde para analisar uma forma de priorizar a vacinação de crianças portadoras do autismo. Destacou também a programação da Semana Municipal da Adoção, que em 2020 será totalmente online. As atividades acontecem de 19 a 28 de maio, com participações de profissionais especializados ao tema adoção e convivência familiar. Robson Magela, também do Partido Cidadania, lamentou o fato de alguns profissionais de saúde terem sido hostilizados na cidade e cobrou uma postura mais efetiva do prefeito durante a pandemia. Para ele, o chefe do executivo está sendo omisso diante dos questionamentos da população e deixa de prestar as informações necessárias para o povo de Araxá. Atenta à volta do sarampo no país, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
sob recomendação do Ministério da Saúde, realiza a campanha nacional de vacinação indiscriminada até junho deste ano. O vírus do sarampo circula novamente no Brasil desde fevereiro de 2018, depois da doença ter sido considerada erradicada do país. Atualmente, a cobertura vacinal no estado para a doença está em torno de 66,5% para a primeira dose da vacina. Para a segunda, a cobertura vacinal para o mesmo período está em torno de 53%. Ela cometeu 29.233 pessoas e levou 30 pacientes a óbito desde então, segundo dados do Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, em 2020, já foram confirmados 7 casos da doença. A vacinação contra o sarampo será realizada independentemente da situação vacinal das pessoas na faixa etária preconizada, ou seja, todos aqueles que se incluírem neste público devem se vacinar. A meta é imunizar cerca de 8.964.626 pessoas em Minas Gerais. E você vai ver agora um exemplo de solidariedade no combate ao coronavírus. Centenas de famílias com integrantes atendidos pela APAI em Araxá contam com o apoio de profissionais que atuam na instituição. Gestos que fazem a diferença em um momento tão delicado como o que vivemos agora. Uma embalagem que contém álcool gel, sabonete líquido, máscara, escovinha para higienização das unhas e as instruções de como lavar as máscaras corretamente e esterilizar as mãos, sendo entregues pelos profissionais da saúde da APAI de Araxá. Os itens foram adquiridos através de doações e de recursos dos próprios trabalhadores da entidade. São 92 funcionários envolvidos desde a confecção dos kits até a ligação aos pacientes, atualizando os endereços para a entrega segura das 680 pessoas atendidas. O diferencial do trabalho de solidariedade vem do refeitório. Cozinheira da instituição há 17 anos, Ana Paula solidarizou com o momento e doou tempo e mão de obra para fazer roscas e contribuir com uma das refeições diárias dos assistidos. E a ideia surgiu após assistir a uma reportagem. Assistindo um programa, eu vi, que tinha uma pessoa que fazia já isso. Então cheguei aqui na APAI, onde eu trabalho já há alguns anos, conversando com a coordenadora geral, que é a Miriam, e nós duas sentamos, conversamos e chegamos nesse acordo. Aí eu falei para ela, você consegue os material e eu dou a minha mão de obra, Então, onde que surgiu toda essa ideia? A cada dia eles fazem cerca de 100 entregas para amenizar o momento vivenciado por quem passava parte do dia aqui. A cada remessa dessa, que tem de 100 a 120 roscas, Ana Paula gasta 5 horas para confeccionar e embalar. A entrega acontece no dia seguinte para pacientes atendidos pela APAI. Com os ingredientes recebidos através de doações, Ana Paula põe a mão na massa, transformando as manhãs dela em compaixão. E a retribuição é a emoção de colaborar com o próximo, além de empatia e resiliência. Uma gratidão muito grande. Então, assim, só quem vê e convive que sabe, O olhar das pessoas, das crianças, sabe? A maneira que elas recebem. Então, assim, é um trabalho muito bom, muito gratificante e é em equipe, sabe? Então, assim, eu sou grata, sabe? Eu faço com o maior carinho, sabe? Faço com o maior prazer, é prazeroso. Então, até agora a gente já fizemos uma quantidade, vamos fazer a mais, Porque é muita gente, e é muito bom. Nessa época de pandemia, Então é bom contribuir. E veja agora o editorial Raio X com Lavínia Drummond. Uma movimentação suspeita já começa e só não vê quem não quer. Cargos políticos vêm à tona com o propósito claro de colocar a máquina pública a serviço de alguns candidatos. Quem sai perdendo com isso? Ora, fácil resposta. O cidadão, o contribuinte, o eleitor. O cenário é claro. A velha política já está sobre a mesa e começam as estratégias do toma lá, dá cá. Entre elas, a dança de cadeiras nas secretarias, que já é matéria viva e o motivo é
único: diminuir as forças democráticas tentando manipular os votos do eleitorado. Mas há novidades no ar. Primeiro, um Ministério Público novo, atento e acordado. Depois, um Poder Judiciário que tem em seus membros um senso de correção jamais visto. Resultado natural: o povo se sente mais protegido, mais confortável para votar em quem quiser. Se coagido, o eleitor tem para onde correr: à justiça. Verdade, verdade, verdade. Moral da história: não se venda. Seja você. Preserve o seu direito de votar em um candidato digno ou em uma candidata séria e correta. Enquanto isso, a dama de lata transita de forma soberba, crente que o mundo não mudou e que o eleitor continua bobo e sempre à venda. Será? Será? O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E esta edição do Semana Ilustrada encerra por aqui. Lembrando que eu estou de volta no próximo sábado. Tchau. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano foi inaugurado o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia? A. 1940, B. 1935 ou C. 1922? E para você que acertou, a resposta certa é a opção C, 1922. Como parte dos festejos do centenário da independência do Brasil, foi inaugurado, em 7 de setembro de 1922, o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Qual era o nome do arquiteto que fez o projeto do Grande Hotel do Barreiro? Letra A, Luiz Signorelli. B, Luiz Vitor. Ou letra C, Antônio Signorelli. A resposta certa é a opção A, Luiz Signorelli.
Luiz Signorelli, arquiteto, nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 1896 e faleceu em Belo Horizonte, em 1964. É de sua autoria o projeto Grande Hotel do Barreiro e Termas, bem como o da Praça dos Esportes, com os vestiários e piscina. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Em que ano começou a construção da Igreja Matriz de São Domingos? Letra A, 1958. Letra B, 1917. Ou letra C, 1940. A resposta certa é a opção B, 1917. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 1917, quando foram iniciadas as obras de construção da Igreja Matriz de São Domingos, depois paralisadas temporariamente e retomadas em 1924. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual era a função da igaçaba? A. Panela indígena. B. Uma funerária indígena. Ou letra C. Vaso indígena. A resposta correta é a opção B, urna funerária indígena. Icaçaba, de origem tupi-guarani, significa pote grande, de barro, onde os indígenas enterravam os seus mortos. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do céu
meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos